foi legal que eu costumo dizer o seguinte, quando eu fui conversar com o governador Reinaldo, ele fez, lógico, toda uma entrevista, ver quem eu era, quem não era, o que eu já tinha feito, o que eu não tinha feito. E aí ele falou, me fala um pouco mais do que você pretende fazer dentro da procuradoria. E aí eu fui falando para ele. E algumas coisas que eu disse para ele também eram nevrálgicas, ou incomodavam dentro da procuradoria. E aí ele fala, e isso a gente desenvolveu o assunto. Então ele viu que realmente eu tinha Você algo tinha domínio do assunto. estruturado e eu tinha domínio do assunto e que eu queria e eu podia fazer diferente. E foi muito interessante, porque ao final da conversa ele falou assim, Ele já disse no final, vou colocar falou, você? tá certo, vai ser você. Então assim, E como é que foi que você saiu de lá da conversa com o governador, ele dizendo expressamente que seria você? é um mix de sentimentos. Porque eu saí muito feliz com a resposta, né? Com a oportunidade. Porque ele poderia ter dito, ok, vou pensar, ok, vamos ver. Claro, acho que seria até o mais natural. Óbvio. Mas quando ele fala isso, eu saio de lá muito feliz, muito contente com a oportunidade. E ao mesmo tempo, eu já saio assim. E agora? Meu nome é Felipe Ávila e este é um podcast patrocinado pelo grupo My Job. Hoje aqui comigo eu tenho Fabiola Marchetti Sanches Raim, que foi promotora de justiça no Ministério Público do Mato Grosso do Sul no ano 2004, procuradora do Mato Grosso do Sul desde o ano 2005, procuradora-geral do Estado de Mato Grosso do Sul, período 2019 a 2022, aliás, primeira mulher a exercer essa função no Mato Grosso do Sul, figurou já até mesmo na lista tríplice do 5º Constitucional do TJ-MS, atualmente corregedora-geral da Procuradoria-Geral do Estado, vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Estado e do Distrito Federal, conselheira federal da OBMS, mãe e muito mais. Seja bem-vinda. É um Muito prazer ter obrigada. você aqui conosco. Eu que agradeço, Felipe. O prazer é todo meu. Estou imensamente feliz pelo convite e aqui, nesse momento, uma pessoa tão simpática e agradável, sabe receber muito bem seus convidados, né? Como bom árabe. Um bom árabe, Um um bom bom árabe. árabe. Você não fugiu aos seus. A hospitalidade tá tranquila em Tá casa. no sangue, exatamente. Muito obrigada. É um prazer para mim estar aqui hoje. Fabiola, um baita currículo, a gente pode dizer assim, mas eu vou falar pra você e vou começar em algo que me chamou a atenção nele. De promotora pra procuradora? Pois é, e eu vou só fazer um adendo aí. Por favor. Eu fui promotora de justiça no Mato Grosso. No Mato Grosso. Exato, em 2004. Eu morei lá por quase um ano, no Mato Grosso, no interiorzão, lá na divisa com o Pará. A minha comarca que eu assumi chamava-se Terra Nova do Norte. Eu fui a primeira promotora de justiça lá, então, assim, eu que instalei toda a promotoria, abrindo mesmo as portas do Ministério Público do Mato Grosso naquela localidade. Você não gostou? Olha, eu costumo dizer o seguinte quando eu conto minha história, né? Que eu me encantei pelo Ministério Público depois de formada, Ok. que eu comecei a estudar para o Ministério Público. E a experiência que eu vivi, na verdade, foi mais em razão do local onde eu morei e do estado do Mato Grosso, por estar distante da minha família. Eu queria era retornar para o meu Mato Grosso do Sul. Mas digo para você, depois que eu encontrei a Procuradoria do Estado, esse é o meu lugar. Eu amo a advocacia pública e esse é o meu canto. Então, o Ministério Público ele foi uma boa passagem na minha vida, uma excelente experiência. Mas a atuação como advogada pública é o que eu nasci para fazer. Você sentiu muita diferença entre uma prática de Ministério Público e uma prática de advocacia? E eu pergunto por quê? Porque a advocacia administrativa, ela também é uma advocacia vinculante. Sim. Né? Exceto se tiver já alguma orientação expressa que você, por exemplo, não pode recorrer, você tem que recorrer. Você, assim como uma advogada, você é a advogada do Estado. Sim. E de forma semelhante, você vai defender o Estado. É exatamente isso. Eu sou advogada do Estado. Exatamente. Agora, quando nós olhamos no Ministério Público, que principalmente do interior fazia tudo, porque Sim. se fosse para a capital a gente poderia falar que fazia especificamente uma coisa, mas ali no Ministério Público, o Ministério Público tem uma função bonita que, em tese, é uma função não que ele advoga para A ou para B, ele é um defensor da lei.
Vou chamar talvez essa nomenclatura... Sim, sim. ah, Ainda mais num interior assim tão pequeno, que no nosso caso não tinha nem defensoria pública, né? Então muitas pequenas ações assim a gente acabava fazendo, alimentos, né? Isso era muito comum lá no interior. Como promotora, na época, e vou voltar a isso ainda que 2004, faz já algum tempo atrás, mas você tinha, em tese, autonomias maiores, imagino eu, do que como Procuradora-Geral do Estado de discricionariedade de que caminho seguir. Sim, acho que as instituições são bem distintas. Uhum. Então, o Ministério Público ele tem uma independência funcional que ela é praticamente absoluta, né? O promotor de justiça ele atua, ele tem alguns procedimentos administrativos que ele tem que seguir para um arquivamento, mas a atuação, a propositura de uma ação, o que ele vai alegar, o quanto ele vai recorrer, não desistir dessa atuação, o que ele vai abrir de inquérito, o que ele vai investigar, isso é muito Discricionário. discricionário, Uhum. né? E já na nossa carreira, não. E eu entendo que dentro da advocacia pública tem que ser assim. E eu já fui procuradora-geral do Estado e eu sei que tem que ser assim, porque nós temos unicidade de atuação. O que significa isso? Eu tenho autonomia dentro do exercício da minha atividade. Como Eu, assim? eu faço um parecer jurídico, eu, eu tenho a autonomia de expressar ali naquele parecer o que eu penso a respeito daquela consulta. Tá. Porém, se eu não sou o Procurador-Geral do Estado, a palavra final da PGE não é Uhum. dada por um único procurador. Tá. Por quê? Porque a gente exerce esse controle dentro da Procuradoria-Geral do Estado para manter uma única orientação. Porque você imagina, Faz nós sentido. somos 103 procuradores em atividade. Se cada um dá uma orientação distinta para o gestor, como é que fica a administração pública? Ou além, né, poderíamos dizer também, até uma segurança jurídica de Não existe, né? existe um procurador do Estado que a tese é essa, o outro a tese é outra. Isso, então vou pôr aqui o parecer desse e não daquele. Não pode ser assim. Na advocacia, o seu cliente tem que ter a segurança de que aquela orientação é a orientação final, que é a que vai ser seguida. É linha de atuação mesmo. A gente tem estratégia de atuação processual, na área administrativa, a mesma coisa. Então, dentro da procuradoria, a gente tem esse controle do que sai de orientação da procuradoria. E aí, isso, assim, eu tenho o maior orgulho de falar que eu fiz dentro da PGE a organização do consultivo como ele é até hoje. No seguinte sentido, a gente dá mais liberdade para o procurador quando determinada tese já foi discutida, já foi aprovada pelo Procurador-Geral de Estado, ou seja, já é uma orientação fixada pela Procuradoria. É como se a gente tivesse, assim, súmulas, temas que a gente já tivesse Teses internas que você tem que estar vinculado na sua manifestação. Exato. Se quando chegar uma manifestação para você é um tema que já foi apreciado pela alta gestão da Procuradoria, você não precisa mais seguir todo esse trâmite e aí a sua resposta é muito mais rápida para o gestor. Agora, se você entende que é o momento de você mudar aquilo, que você tem um elemento novo, jurídico, de decisão, né, numa jurisprudência, ou é hora de evoluir esse tema, o procurador do Estado tem autonomia para trazer esses argumentos Internamente. internamente e submeter ao Procurador-Geral do Estado ou Procurador-Geral adjunto do consultivo, que faz esse primeiro filtro, para poder fazer essa evolução do direito dentro da Procuradoria. Deixa eu ver se eu entendi. Então, hoje existe, vamos supor que tem uma tese que chegou para você. E você sabe que há uns 12 anos atrás eu fui estagiário na Procuradoria-Geral do Estado. Ah, Foi. há uns não 12 sabia, foi, não. Há uns 12 anos atrás. Doutora Quem é? Isso que eu ia Linda. Chamava? Não lembro o nome dela. Nossa, depois eu pego e Tá, te falo. você me fala. Mas eu fui há uns 12 anos atrás. Lucilena? Lucelena. Lucilena. Na Procuradoria de Pessoal. Isso. Foi mais tempo. Foi mais? É. Nossa, então foi uns 14 anos. Faz tempo. Então faz uns 14 Porque anos. a doutora Nem tá Lúcia mais, ela já aposentou. Na época ela já tava quase aposentando. É. Né? Eu lembro que ela ia pra Paris trazer um livro pra mim. Então, é a área que eu adoro dentro da PGE. Uma das áreas que eu adoro muito é a área de pessoal. Eu ficava na frente da sala dela ali, Exato. fazendo as coisas como estagiário dela ali. Estagiário que, na época, não sei como é hoje, mas na época eu pagava do bolso até pra ter o estagiário. É isso aí. Né? Então, eu me recordo de que, e aí eu te pergunto nesse diálogo, porque havia posições que chegavam pra mim e eu falava, mas não pode, isso, na minha opinião, tá errado. E eu dizia pra ela, e aí? Ela disse,
é a orientação. A gente vai ter que fazer assim, vai ter que fazer dessa maneira. Onde entra discricionariedade, e aí você acabou de falar, ela é uma discricionariedade para o público externo, eu tenho que se manifestar dessa maneira até para ter uma sinergia entre todos os procuradores. Sim. Mas internamente, se você discorda, como é que funciona na prática? Você leva para o procurador, você faz um parecer, protocola lá na Procuradoria-Geral do Estado, dizendo, ó, aprecia isso aqui, ele é vinculativo, tem que ser apreciado, ou dá para ser só engavetado? Como é que é isso? Então, são experiências um pouco distintas entre o contencioso, que é o judicial, Tá? foi onde você atuou. Aham. Então, o Estado precisa ter as ações contestadas, né? E a gente tem uma tese de defesa. Uhum. É óbvio que, quando há um erro administrativo, aquilo vai representar um número de demandas judiciais, porque provavelmente o cidadão lesado ou o servidor público que acha que está incorreto uma implantação de uma legislação, de um pagamento de um adicional, por exemplo, tempo de serviço, ele vai levar isso a juízo. Uhum. E isso vai ser discutido judicialmente para fazer a defesa do Estado. Ok. Agora, isso não impede que nós, dentro da nossa área de atuação de assessoramento, levemos o caso até a administração para falar, olha, houve um erro aqui, precisamos corrigir, porque isso está gerando demanda, né, contra o Estado de Mato Grosso do Sul, e a demanda ela gera sucumbência, a demanda gera correção, juros, então acaba ficando uma conta que se posterga pagamento, mas se paga muito mais. Uhum. Então, é também nossa atribuição levar isso para a administração pública, para que eles corrijam o ato administrativo que está gerando demanda judicial. Mas na demanda judicial, a gente vai sempre fazer uma defesa do Estado, até porque muitas vezes você pode, o ato em si estar errado por parte da administração. Mas você tem o dever de olhar, taxa de correção está correta? Claro, Né? claro. Você Outros vai, elementos. pede justiça gratuita, mas de repente não é beneficiário. Então, contestar a questão da justiça gratuita para que haja também um equilíbrio dentro dessas demandas. Isso é algo que a PGE faz. Hoje o gestor do Estado é o governador. É o governador que é aquele eleito Sim, para ser o gestor administrativo maior. do Estado. Contudo, quando muda governador, não mudam os advogados do Estado. Pode ser que haja uma modificação de eleição. Aliás, me corrija, quem decide o procurador-geral É o governador. é o governador. Mas é dentro de procuradores da Dentro nossa de procuradores, carreira. ok. Então, dentro dos procuradores ali, ele coloca quem vai ser o Isso, procurador-geral. ele escolhe. Uhum. Então, ele escolhe o procurador-geral E não tem mandato, tá, Felipe? Diferente, porque nós somos diferentes das outras carreiras. Tá, O advogado é uma pessoa de confiança do governador. perfeito. Então ele tem que ficar no cargo enquanto houver essa relação de simbiose. Você diz o O procurador-geral do Estado. Procurador-Geral do Estado. O Uhum. Procurador-Geral do Estado ele não tem mandato, ele fica no cargo enquanto o governador o mantiver. É uma nomeação que a qualquer momento ele pode tirar, ele pode substituir, ele pode trocar, por conta exatamente disso, dessa distinção da nossa carreira. Nós somos advocacia. Então, tem que ter essa relação de confiança e de troca com o governador. Ele tem já uma restrição que é para exercício desse cargo ficar dentro da nossa carreira, Agora, de membros, né, da nossa carreira. portanto, mudança de governo muda por consequência o procurador-geral. Normalmente, Normalmente. Imagina exatamente por esse elemento de confiança. Sim. Né? Sim, lógico. Por consequência, mudam-se também teses e diretrizes que a Procuradoria vai seguir por conta de governos a governos? Não, esse impacto ele não faz sentido. Ele não tem essa Porque a lei é tão mudança. aberta, isso que nós Por sabemos que mais as interpretações são distintas. Então, às vezes a gente que está de um lado analisa de um prisma, do outro lado também tem argumentos e teses. Nós sabemos que Exatamente. ambos têm jurisprudência É. que corroboram seus argumentos. A advocacia nos permite isso, né? O Sim. direito nos permite isso. Nós podemos construir várias soluções jurídicas e nós podemos adotar várias linhas de defesa. A mudança de um procurador-geral, ela não impacta necessariamente na mudança de precedentes, Tá. porque a gente segue precedentes dentro da Procuradoria-Geral do Estado. Porém, cada procurador-geral ele tem o seu viés de formação. Uns vão ser mais legalistas, outro mais arrojado, outro tem uma postura de conciliador. Então, isso sim gera uma diferença de gestão e de postura da Procuradoria do Estado, sim.
Então, muitas vezes, um procurador-geral do Estado que é mais legalista, ele vai manter uma rigidez maior dentro de uma orientação jurídica, dentro da linha de atuação, quantidade de recursos interpostos. Isso faz muita diferença, porque dentro da procuradoria, talvez os advogados não saibam, mas nós temos vários mecanismos de não recorrer de todas as decisões. A gente tem toda uma formatação para que os colegas possam levar casos para pedido de autorização de não recurso. Então, por regra, nós temos que recorrer. Mas nós recorremos quando há viabilidade jurídica, principalmente para tribunais superiores. Uhum. Essa política nossa é muito forte, muito intensa. Nós não levamos para tribunal superior e nossa PGE é muito bem conceituada nos tribunais superiores exatamente por essa postura. Em 2005 você entra na Procuradoria-Geral do Estado. Exato. Em 2019 você eu não vou usar a palavra eleita, porque não é uma eleição, Designada. designada no cargo mais alto dentro de sua categoria, que é a Sim. Procuradoria-Geral do Estado. Sim. Aliás, mais do que isso, eu posso dizer, e digo isso com um elemento de honra, que você, de fato, foi a primeira mulher a exercer essa função. 42 anos, né? Eu tinha. Você tinha 42 anos, mas a Procuradoria ainda existe há muito mais tempo. Sim. E nunca nenhuma mulher foi eleita para isso. Aliás, hoje, falando nesse aspecto de mulher, existem muitas mulheres procuradoras hoje ou são poucas? Não, a gente tem quase metade. Já chegamos a ter metade de procuradoras. Na verdade, eu falo assim, a gente já chegou a ter paridade. Uhum. E hoje a gente tem um pouco a menos, porque no último concurso passaram mais homens do que mulheres. Então, isso é variável. Mas a nossa procuradoria tem, salvo engano, 47%, 43% de mulheres hoje. E quando você foi... Vamos falar um pouquinho esse momento para ser designada procuradora-geral. O governador que a elegeu foi O Reinaldo. Reinaldo, é. Tá? O procurador Reinaldo, então, elegeu você. Você conhecia ele antes? Como é que era? Sim, porque eu ingressei no segundo mandato do governador Reinaldo. Tá. O primeiro mandato... Mas você era uma procuradora regular. Você tinha alguma função nessa época? Eu cheguei a exercer. Eu fui procuradora-geral adjunto do Consultivo nos 2 últimos anos do primeiro mandato do Reinaldo. E você tinha contato direto com ele nesse período? Às vezes, poucos, mas cheguei a ter algumas vezes contato com ele, sim. E de repente, conta pra nós como é que foi E esse de repente, episódio. De repente, o nosso... um dia do nada, seu telefone toca e é a secretaria Não foi dizendo... bem assim. Olá, como Fabiola, você pode passar aqui na governadoria rapidinho? Você falou, pra quê? Tem algum caso? Como é que foi? Assim só foi a notícia da escolha. Mas o caminho não foi bem assim. Conta pra nós, como é que foi um caminho pra chegar na... Eu gosto de contar as Procuradoria-Geral. coisas assim desde o começo, Por porque favor, faz. principalmente para que as pessoas que estão nos assistindo, os jovens, né, ou quem quer ter uma carreira, que eu posso dizer, de sucesso. E sucesso, para mim, significa chegar onde você planejou estar. Você planejou chegar na Procuradoria-Geral? Totalmente, totalmente. Eu gosto de falar disso porque na nossa cultura brasileira, às vezes, você falar de almejar um posto, você ter uma ambição dentro de uma carreira, parece algo negativo. E isso não é. Isso é planejamento. Ok. Isso é estratégia. Então, eu tinha o meu planejamento e a minha estratégia que eu utilizei para alcançar a liderança da minha instituição, que eu tinha muita vontade de dirigir para implantar uma gestão moderna, outros mecanismos, contribuir para a evolução da minha instituição. Esse era um projeto que eu tinha. Quanto tempo antes? Porque não foi, você passou no concurso, primeira semana, você fala, quero pegar... Eu passei no concurso da PGE em 2005, depois de ter me exonerado do Mato Grosso, cheguei a ficar um pouco fazendo um estágio ali na PGE. Nossa, que ousadia. Que eu gostei muito da atividade e eu reprovei no primeiro concurso que eu fiz. Saindo do MP, eu reprovei num concurso da PGE. Você saiu do MP sem ter passado no outro concurso? Foi. Eu voltei para o Mato Grosso do Sul sem ter passado ainda. Então, eu me exonerei lá, voltei. E aí, Hoje ninguém te chama de louca, mas na época, certeza que o pessoal falou assim... Todos. Como você abre mão do concurso sem ter outro garantido? E quando eu passei na PGE, os concurseiros da época, eles falavam assim, essa é a Fabiola, aquela que largou o MP do Mato Grosso e veio pra cá sem nada, agora ela passou. Então, assim, eu fiquei conhecida no meio dos concurseiros por conta dessa minha ousadia de voltar.
E aí, então, continuar estudando e conseguir, graças a Deus, passar na procuradoria. Então, eu reprovei no primeiro concurso que eu fiz. E eu reprovei na última prova. Naquela época, você fazia a segunda... Você tinha a primeira fase, que era a marca X, que a gente fala as objetivas, e a segunda etapa, que era a discursiva. Na segunda etapa, a gente passava uma prova de cada vez. Então, conforme você passava, os que passavam faziam outra prova, fazia outra. E eu acabei reprovando na última prova. No primeiro concurso. No primeiro concurso da PGE, Uhum. que era a prova de processo civil e processo de trabalho. E aí, o doutor José Vanderlei Bezerra Alves, que era o procurador-geral da época, foi o último procurador-geral que não era da carreira, advogado privado. Ele ficou sabendo da minha história e me chamou para conversar. Ele falou assim: é verdade mesmo que você se exonerou do Mato Grosso? Eu falei: é, doutor, sim, eu estou de volta, estou estudando, porque eu quero passar aqui no Mato Grosso do Sul. Minha família é daqui, eu sou casada e eu quero continuar aqui. Aí ele falou assim: eu acho que você precisa de um pouco mais de experiência. E eu vou te fazer uma proposta indecente, porque daqui a pouco eu vou abrir um novo concurso na PGE. E eu queria que você fizesse esse novo concurso. Eu falei assim: pode falar qual que é a sua proposta. Ele falou: é indecente porque o que eu vou te oferecer de salário é ridículo perto do que você ganhava como promotora de justiça. Eu falei: eu já não ganho mais, né? Eu já abri mão Esse disso. vai virar um corte de promotora a estagiária. Exatamente. Eu fiz um downgrade, que nós estávamos falando. down- Né? Eu saí de uma sala Um grande. down, hein? Esse foi um É. bem down, assim, aparentemente ali. Mas tudo fazia muito sentido dentro daquele meu objetivo que eu tinha maior, que era de passar num concurso do Mato Grosso do Sul naquela época. Então, eu falei: doutor Zé Vanderlei, o que o senhor me pagar tá bom, porque meu foco agora é estudar e passar no próximo concurso da Procuradoria. Ele falou assim: então, vou te colocar para você fazer estágio lá na Procuradoria de Pessoal, onde você estagiou. E eu me lembro que tinha acabado de sair a emenda 45, que mudava, né, os requisitos para admissibilidade do recurso especial extraordinário. Tá. E ele me colocou para redesenhar os modelos da Procuradoria de Pessoal. Então, eu estudava processo civil de manhã e tarde de noite, constitucional. E nessa época foi muito bom, porque a PGE tinha uma biblioteca enorme. E eu fazia o quê? Eu comia os livros que todos os procuradores da banca pegavam, eu ia lá e falava assim: o doutor fulano pegou esse livro aqui para ler. Eu ia lá, eu lia de noite, no outro dia devolvia. Então, assim, foi um período muito bom que eu soube aproveitar uma oportunidade que uma pessoa muito especial, dirigente, me fez na época. E no próximo concurso que ele abriu, dito e feito, logo na sequência ele abriu mais um concurso, e eu fui aprovada, passei em 4º lugar, já fiquei direto em Campo Grande. E fui, então, trabalhar na Secretaria de Administração. Você foi fazer administrativo. Fui fazer administrativo. Mas você quis? Não tinha querer. Na PGS você não Ah, não escolhe, tinha opção. você é lotado. Tá. Você é lotado Mas lá. você ficou meio chateado, então? Porque, querendo ou não, você não foi pro play, assim, judicial imediato. Sim, porque lá eu fazia todos os mandados de segurança com o secretário de administração e também a parte consultiva da Secretaria de Administração. Tá. Então, era uma delícia fazer mandado de segurança. E uma loucura, né? Porque o prazo não tem prazo em dobro. E imagina quantos, fazendo concurso naquela época, eu entrei, ainda era governador Zeca do PT, então assim, a gente pegou um período, aí depois que o Dr. André Putinelli assume o governo, então a gente pegou uma época de muita mudança legislativa, então era muita demanda judicial, muita demanda judicial. Foi uma experiência incrível. E dentro da Secretaria de Administração, eu tive muito contato com a área de gestão pública, a área de gestão de pessoas, e eu adorei esse contato, eu adoro gestão, porque eu tenho um histórico lá atrás de ter trabalhado com meu pai numa empresa privada que era do meu pai, então eu gosto muito da área de administração, de gestão, gerência, né? Uhum. Isso Organização das coisas. foi muito legal. Então, lá na Secretaria de Administração, eu tive muito contato com essa área. Isso foi muito enriquecedor para que eu começasse a repensar a minha atividade enquanto procuradora, o funcionamento da Procuradoria do Estado, o funcionamento da minha coordenadoria jurídica. Você fala num aspecto prático organizacional. Organizacional. Você fala, é assim que funcionam os fluxogramas. Era Isso. melhor, eu acho que teria mais resultado se o fluxograma, ao invés de ser desse jeito, fosse desse. Exatamente. Você começou a visualizar isso. Isso. Então, eu comecei a organizar do meu mundinho, que era a coordenadoria jurídica. Você dava piteco para os outros também? A partir do meu exemplo ali, que eu estava reestruturando,
começou-se, então, a passar alguns controles que eu instituí para as outras coordenadorias jurídicas em secretarias. Entendi. E então foi servindo isso de modelo. E aí eu já tinha uma certa experiência, eu já tinha uns 11 anos já de secretaria de administração. Fiquei lá por 12, eu já tinha uns 11 anos. Então, mas nesse momento você já começou a pensar que um dia você queria ser Claro. procuradora-geral? Uhum, sim. E aí a gente É. estava falando da estratégia. E aí é que vem a minha estratégia. Eu comecei a pensar o que eu queria para a PGE. Porque eu nunca quis, Felipe, ser procurador-geral de Estado, porque, ai, eu vou exercer o cargo de procuradora-geral de Estado. Porque eu nunca mudei quando eu assumi a Procuradoria-Geral de Estado. Eu sempre fui a Fabíola. Isso não faz minha cabeça. O que faz minha cabeça são projetos. Eu implantar coisas diferentes e eu poder falar assim, isso aqui eu ajudei a mudar. Isso daqui eu fiz parte dessa melhora. Isso faz minha cabeça. Então eu gosto de projetos. E o meu projeto para ser procuradora-geral do Estado é porque com alguns anos de bagagem dentro da Secretaria de Administração, eu comecei a ver muito o que não funciona também. Uhum. E muitas das coisas que precisam de evolução. Você pode dar um exemplo de algo que você percebia? O sistema de consultivo da Procuradoria-Geral do Por Estado, exemplo, como era antes? Me que fala. era algo em que muito concentrado no Procurador-Geral do Estado, todas as aprovações de pareceres Então eu fazia um parecer e tinha que ir para lá. ele que tinha que passar e dar ok. Tinha que dar o ok em todos. Na época, a gente tinha um instrumento que chamava manifestação jurídica. Tá. E aí, parecer, você só fazia parecer quando era um assunto muito especial, muito relevante. E eu falava, gente, mas nós, procuradores, somos pareceristas, nós não somos manifestadores. Então, eu não gostava desse título, manifestação jurídica. Eu achava que a gente tinha que fazer mais pareceres mesmo, porque isso ia contribuir para dar valor, agregar valor ao documento que a gente estava produzindo. Então, isso era uma coisa que me incomodava. O fato de tudo de que procurador-geral aprovar. E aí, aquilo assoberbava o procurador-geral do Estado de uma função interna. E eu sempre achei que o procurador-geral do Estado precisava estar um pouco mais para fora da instituição. Uhum. Porque sempre foi muito conhecido o Ministério Público, a magistratura, por suas funções estratégicas e de ponta. A advocacia privada tem a OAB, que é gigante. E é mais a advocacia pública. Então, eu sentia falta de ter uma advocacia pública mais exposta para a população. Porque o trabalho que nós fazemos impacta na vida do cidadão. Nós somos uma atividade transversal extremamente importante. Toda política pública passa pela Procuradoria do Estado. Então, a nossa atuação é extremamente importante e desconhecida da sociedade. Na minha época, muito mais ainda. Uhum. E isso era uma coisa que me incomodava. Eu achava que para a PGE crescer, ela precisava agregar esse conhecimento do público interno e externo sobre o que nós fazíamos. Então, isso era uma coisa que me causava desconforto. Então, eu comecei a repensar o consultivo para que nós pudéssemos ter um consultivo mais eficiente no sentido de rapidez de retorno e para que nós pudéssemos ter um consultivo que agregasse ao valor, ao processo, um valor de peso. Mas quando você pensava isso no sentido da sua cabeça ou você rabiscava isso? Você tinha já algum lugar? Ou você falava, dá pra fazer diferente? Ou você, quando a gente fala de estratégia, você tinha eu alguma desenvolvi anotação? uma tese, Você eu tinha... escrevi, eu escrevi. Eu comecei a pesquisar outras PGEs, e aí eu, junto com uma amiga parceira, que a gente trabalhava juntas, Procuradora. procuradora na coordenadoria jurídica da SAD, a gente discutia muito isso, Aham. que a gente sentia um pouco travado o consultivo. E aí nós começamos a fazer esse desenho. Então nós escrevemos uma tese e nós apresentamos essa tese no Congresso Nacional de Procuradores do Estado, que acontece todos os anos, Por que vocês não levaram pro procurador? porque a gente queria ver isso primeiro aprovado no nosso meio de carreira. Tá. Então, nós levamos isso para o Congresso, e aí lá foi muito legal, porque a discussão ficou muito intensa, porque uma das coisas que nós propusemos foi justamente utilizar mais de assessoramento intermediário, e não só de procuradores de Estado, para também ajudar nas soluções jurídicas, mas sempre sob a coordenação dos procuradores de Estado. O que você está dizendo, Fabíola? Nós temos carreira dentro do Estado de
assistente jurídico, que são pessoas com formação jurídica, né, bacharel em direito, com OAB, e que fazem um assessoramento mais do dia a dia dos processos, e sob orientação, sob as teses da PGE. Então, dentro desse projeto que a gente desenvolveu, esse novo planejamento de processo, nós utilizamos muito dessa figura para dar vazão a volume de processo. Porque, pensa bem, Estado é muito volume. Uhum. E Quantos processos hoje tem no Estado? eu não sei te falar com os processos administrativos, né? E judiciais são mais de 100 mil que a gente atua. Então, assim, é muito volume. Isso para quantos procuradores? 103. Tá. Então, só que a gente tem assessor jurídico, a gente Sim, tem aí tem um time. hoje em dia a gente tem os residentes jurídicos, os estagiários, um suporte para a gente dar conta da demanda. E é plenamente possível. Qual que é o custo hoje? Você foi procuradora, sabe disso, de uma procuradoria geral local? Nossa, a PGE cresceu muito. Hoje, assim, em números te falar, eu vou estar Que é um chutando. custo pro Estado. Sim, Sim. é um custo para o Estado. Vou estar chutando. Por quê? Quando eu fui gestora, nós tínhamos 350 ao total de colaboradores e procuradores. Hoje a PGE já está com mais de 500. Na sua época, qual que era o custo? Então, assim, Você lembra? Dava quantos milhões? pode pôr aí a PGE com mais de 10 milhões, com certeza. É um custo grande. Achei que era mais que o dobro. Não. É. Não, o nosso quadro, né, não tem, assim, uma renda, né, uma remuneração tão grande como tem magistratura e Ministério Público. Esse é um gap. Esse é um gap. Nossa, esse é um gap. A gente perde muita gente boa para as outras instituições. Agora, você estava falando sobre estratégia. Bom, e aí deixa eu só terminar. por favor. Porque a gente conseguiu a aprovação dessa tese, e aí depois dela aprovada, aí eu sentei, porque eu era coordenadora jurídica, eu sentei com o procurador-geral da época, que era o doutor Adalberto, eu falei, quero te mostrar uma proposta de modernização. E que ele falou, já tô sabendo que vocês andaram aprontando lá no Congresso. Eu falei, já tá aprovada, né, como uma tese da nossa autoria, e que eu queria que você avaliasse com carinho, porque eu acho que isso daqui vai trazer para a PGE uma melhoria de fluxo e vai te liberar para você fazer mais a política externa da Procuradoria, ir mais para o tribunal, despachar mais processos, tá cuidando mais daqueles assuntos estratégicos do Estado, com mais tempo para isso, se desocupando de funções administrativas. E aí uma das propostas dentro desse projeto, dessa tese, foi exatamente criar mais um cargo de procurador-geral adjunto, que seria o do consultivo. Não tinha. Não tinha, só tinha um adjunto, que era o geral e o adjunto. E isso já tinha no Ministério Público, já tinha na Defensoria, e algumas PGEs já tinham esse modelo, e eu só criei toda a estrutura de fluxo para essa figura, esse novo cargo. E o doutor Adalberto adorou o projeto, ele comprou a ideia, ele levou isso para o governador do estado, o governador também gostou muito do projeto, foi criado o novo cargo de procurador-geral adjunto do consultivo, e aí eu fui designada, o doutor Adalberto me indicou, e foi aí que eu começo, Você imaginava que você ter já era estratégico? Você falou, aproveitando já que eu que dei a ideia, me coloca ali nessa posição. Eu não pedi, mas é óbvio que a partir do momento que eu faço a sugestão, e eu sempre fui muito proativa, então, assim, dentro da minha função, eu sempre levei soluções. Eu nunca levei só problema pro meu geral. Todos eles que eu passei. Eu não gosto disso. Sim, dizer que algo está sendo um problema. Sim, se eu tô gestora, eu tenho que ir também do meu ambiente, eu tenho que levar soluções e falar, concorda, não concorda? O que a gente pode fazer melhor? Ou não, tô errada? Eu gosto de ter essa troca. Então, o doutor Adalberto me convidou, e eu falei, para mim vai ser uma honra, você vai me dar uma oportunidade de pôr tudo isso aqui em prática. E assim foi. O doutor Adalberto me deu esse crédito, e aí eu passei, então, a fazer a mudança desse fluxo, implantá-lo, e aí por conta desse relacionamento... Naquele momento você já pensava em se tornar procuradora-geral? Já pensava. No momento em que eu exerci muito bem essa função de adjunta do consultivo. Quanto tempo você ficou? 2 anos. De adjunta. Aí o governador Reinaldo foi reeleito, e o doutor Adalberto decidiu que não queria mais continuar no cargo. Ele queria voltar só à função de procurador de Estado. Por quê? E foi uma escolha pessoal dele. É pesado o exercício dessa função. É muito desgastante, porque é full time. Você, dentro de uma função de procurador-geral,
você tem que estar 24 horas disponível para o seu governador e para todo o secretariado. Então, assim, é algo que demanda muito da sua pessoa e da... Ele, então, voluntariamente decidiu sair. Ele decidiu sair. E aí, naturalmente, né, algumas pessoas despontaram dentro da procuradoria para disputando, entre aspas, mas se colocando como um nome que teria interesse. Eu e mais 2 colegas. E 2 valiosos colegas. E aí, dentro vamos dizer assim, dessa mini disputa que se estabeleceu de uma maneira Mas existe um muito, lobby muito dentro de uma harmônica em disputa. que a gente Eu digo, como discutiu. uma lista tríplice, normalmente existe um lobby de Existe, eu eu acho. tenho, você quer, precisamos de votos para isso. Isso, Essa é uma só ideia. que como na Não nossa é votos que é estrutura o você não tem governador. votos e você não está eleito, eram nomes que o governador tinha naquele momento Você foi falar com o governador? e só depois. Só Só depois. depois. Mas ele já sabia quem eram os nomes que estavam ali. Mas todos nós fomos conversar com o secretário de governo, que é o atual governador, Eduardo Uhum, Riedel, que é uma pessoa incrível. uhum. E todos nós fomos conversar na época era o Sérgio de Paula, que era o chefe da Casa Civil. Conversamos muito com o Adalberto, nos colocando como nome à disposição. O Adalberto levou isso para o governador, ó, tenho esses 3 colegas. Então, assim, houve essas conversas, ou essas conversas existiram. E, lógico, aí todos nós tínhamos conhecimento, em razão da nossa atuação. A gente está dentro do governo. Mas qual Então, foi a gente tem conhecimento dentro da Assembleia, a gente Mas conhece. qual foi sua estratégia para você? Eu vou usar a expressão ganhar, tá bom? Ainda que não é uma eleição. Mas qual foi sua estratégia para você dizer eu quero, indiferentemente dos outros? Eu tinha projetos concretos do que eu queria implementar dentro da Então, procuradoria. quando você foi conversar, por exemplo, na Com o época governador, com o com que é hoje hoje governador, governador, é, você falou: ó, eu quero eu que você me coloque para eu fazer isso, isso, isso? sim, porque o então secretário de governo, Eduardo Riedel, a conversa dele é muito boa, é muito franca. Por que você quer ser procuradora-geral? Eu adorei essa pergunta. Falei, eu quero por causa disso, disso, disso. Eu tinha a resposta. Eu conhecia a PGE, toda a estrutura. Então eu falei pra ele, eu quero implantar isso, quero implantar aquilo outro. Eu acho que a gente tem que investir mais nisso. Eu quero trazer todos os procuradores para trabalhar na mesma linha, na mesma garra. Então eu quero investir nisso. Você sentiu Eu que era mais apresento. difícil pelo fato de ser mulher? E Não. nunca ter tido nenhuma mulher procuradora? Honestamente, eu não senti isso nessa disputa. Nunca senti isso para ser procuradora. E isso nunca esteve em pauta. Uhum, O fato de ser a primeira mulher, isso nunca esteve em pauta. Nunca. uhum. Na verdade, todos nós fomos nos dar conta disso depois. Porque não era algo que a gente vivenciou. E eu também não E você nunca senti sentiu que foi uma um obstáculo. política Não, positivista ali não. de colocar De alguém, colocar para colocar uma que eu mulher tinha um para colega que era dizer. homem que estava na disputa, isso não existiu. Ele tinha lá o apoio dele também, que era um outro núcleo bastante importante dentro do Estado, mas não foi isso que pesou na balança. O que pesou na balança realmente foi projeto. Então, por isso que eu falo, planejamento, estratégia, isso sempre fez muito parte da minha vida e foi meu diferencial para assumir a procuradoria. E foi legal que eu costumo dizer o seguinte: quando eu fui conversar com o governador Reinaldo, ele fez, lógico, toda uma entrevista para saber quem eu era, quem não era, o que eu já tinha feito, o que eu não tinha feito. E aí ele falou. Me fala um pouco mais do que você pretende fazer dentro da procuradoria. E aí eu fui falando para ele. E algumas coisas que eu disse para ele também eram nevrálgicas ou incomodavam dentro da procuradoria. E aí ele fala, e isso a gente desenvolveu o assunto. Então ele viu que realmente eu tinha Você algo tinha domínio do assunto. estruturado e eu tinha domínio do assunto e que eu queria e eu podia fazer diferente. E foi muito interessante, porque ao final da conversa ele falou assim, Ele já disse no final, vou colocar falou, você? tá certo, vai ser você. Então, assim, E como é que foi que você saiu de lá da conversa com o governador, ele dizendo expressamente que seria você? é um mix de sentimentos. Porque eu saí muito feliz com a resposta, né? Com a oportunidade. Porque ele poderia ter dito, ok, vou pensar, ok, vamos ver. Claro, acho que seria até o mais natural. Óbvio. Mas quando ele fala isso, eu saio de lá muito feliz, muito contente com a oportunidade. E ao mesmo tempo, eu já saio assim. E agora? Qual foi a primeira pessoa que você ligou? Agora,
Meu marido, com certeza. Foi? Com certeza, com certeza. Você tava com esse sorriso quando você falou com ele assim? Com certeza. Você já ligou pra ele assim, amor, deixa eu te contar. Você não vai Você não acreditar. vai acreditar. Você não vai acreditar. Porque eu acho que a gente nunca, assim, criou uma expectativa gigantesca em torno disso. Porque se não acontecesse naquele momento, ok, né? Tava tudo muito bom, fluindo como estava. Mas o acontecer foi tão fantástico. Então eu saí muito feliz e ao mesmo tempo já com e agora? E a responsabilidade? Quanto tempo Já depois comecei a ele pensar deu... o quê? Meu Deus, equipe, como que vai ser? Por onde eu vou começar? Já desenhar, pensar nas pessoas, nas mudanças que eu já queria fazer. Então, assim, eu já comecei a planejar a partir do momento que eu saí daquela conversa com ele. Quanto tempo depois da conversa com ele você entra como procurador-geral? Dá alguns dias, umas semanas? Não, assim, foi mais um pouco do que uma semana, porque a conversa foi em dezembro, daí em 1º de janeiro que o secretário assumiu, né? Foram quantos anos de Procuradoria-Geral do Estado? 3,5, porque eu 3,5. saí antes para disputa do 5º Constitucional. Uma coisa é quando nós achamos que temos a caneta. Outra coisa é quando temos a caneta na mão. Exato. E ela pesa. Ela Tô falando pesa. isso porque ela pesa muito, é o que eu te falei, a função ela é extremamente importante e ela tem um ônus, né, bastante grande. A caneta tem peso. Alguma coisa te surpreendeu que você achou que não era assim, mas quando você sentou na cadeira, pegou a caneta e percebeu as responsabilidades, você falou, cara, eu não sabia que tinha isso. Teve alguma coisa que foi surpreendente pra você? Ou você já sabia exatamente como era e você já imaginava exatamente e foi exatamente da maneira como você imaginou que seria? Exatamente, eu acho que é uma palavra que não faz parte de uma função como essa. Mas eu tinha plena noção do que eu estava fazendo. No começo, é mais assustador em razão da quantidade de assuntos novos Ah, é? que você passa a ter conhecimento. Muita, Por muita, exemplo, me diga algo que você não muitas chegava à sua deliberação e de repente você teve que começar a deliberar. ações judiciais de extrema importância do Estado que você vai tomar conhecimento quando você é procurador-geral. De valores altos, de Sim, prejuízos multimilionários que o Estado exato, pode ter. que poderia mudar. E eu vivi um momento do Estado de Mato Grosso do Sul extremamente complexo. Aliás, 2, porque eu passei a pandemia, né? Então, o outro momento extremamente complexo foi o julgamento da ação que discutia, que já tinha 14 anos de tramitação. Ela tinha 14 anos de tramitação e 14 anos de liminar, assegurando o ICMS de importação do gás da Bolívia para o estado de Mato Grosso do Sul, que era uma demanda que nós tínhamos contra o estado de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Então, essa demanda ela foi pautada na minha gestão. E aí, Você foi fazer sustentação oral? não, porque nós temos um colega brilhante em Brasília, que é o Dr. Ulisses Schwarz Viana, que ele só faz advocacia de Tribunal Superior para a Procuradoria de Estado e conhecido, é um pós-doutor, dá aula na UIDP, então assim, ele é conhecidíssimo e ele é a pessoa mais preparada da nossa PGE para atuar frente aos tribunais. E foi ele que fez sustentação oral, neste caso, que ele cuidou a vida toda. Então, ele cuidou dessa ação o tempo inteiro e essa ação foi pautada na minha gestão. Então, mas toda a estratégia foi alinhada. Eu, doutor Ulisses, participação também do doutor Fernando Zanelli, que era o colega da Secretaria de Fazenda, e o governador. O governador conversou com todos, nós despachamos com todos os ministros, eu, Ulisses, governador. Então, assim, nós fizemos um trabalho para o julgamento dessa ação gigantesco. E eu lembro que o governador Reinaldo, ele falava assim, Fabíola, se isso não der certo, Ferrou. nosso estado não tem o que fazer. Nós vamos nos amarrar na frente do STF, porque o estado vai quebrar. Qual que era o A prejuízo que arrecadação, arrecadação. era de 13 bi. Era assim, era um percentual muito grande para a arrecadação do estado de Mato Grosso do Sul. E, para você ter uma ideia, Felipe, isso já chegou a representar 30%. É muito, hein? Na nossa época era menos.
Mas era muito. Hoje em dia já não representa mais tudo isso, já mudou bastante o cenário da importação do gás, já mudou muito. Mas na época era muito grande. E o momento financeiro também era muito diferente. A gente viveu uma crise muito grande. Pós-pandemia é que houve uma mudança no cenário econômico do nosso estado. Mas até então foi bastante difícil. E graças a Deus, essa ação a gente obteve vitória. Foi bem assim apertado. E o que foi? Eu me lembro que o governador Reinaldo até passou mal. Ele estava em São Paulo acompanhando o julgamento. Eu aqui em Campo Grande, Ulisses lá em Brasília, porque o julgamento já foi virtual. A sustentação oral já foi virtual, porque a gente já vivia a pandemia. Então, assim, essa foi uma experiência muito Pareceu uma final de marcante Copa, para nós todos. não foi? Foi. E ela foi bastante impactante. Então, assim, foi uma experiência muito grande. Fora isso, outras ações aí que o Estado tem, Mas quando você. milionárias, bilionárias, e que a gente, quando assume o cargo, é que você vai E cuidar você não tinha disso. noção de existência de certas ações que Não impactavam tinha. tanto Não. que você só teve É, como no cargo de Procurador-Geral sim, do Estado. sim. E aí, e aí você vai estudar todo esse assunto. Então, assim, o começo, ele é bastante impactante por conta disso. Que é você... Sabe quando você compra uma empresa e aí você fala, agora vamos tomar pé disso daqui? É isso. Então, você vai mergulhar na contabilidade, vai mergulhar nas vendas, vai mergulhar no sua equipe, e aí você vai pensar a reestruturação disso tudo. Então, o começo foi bastante difícil em Agora, razão disso. normalmente quando nós temos uma meta de vida, e eu vou falar agora profissionalmente falando, você falou, eu queria chegar à Procuradoria-Geral do Estado. Em tese, a Procuradoria-Geral do Estado é o ápice dentro da carreira que você estava. Não é mesmo? Não tem E para ele onde, é. não tem para Uhum. onde ir além de você chegar à Procuradoria-Geral do Estado Não, dentro da carreira que você está. exatamente. Parece que logo que você entra nesse momento, você fala, vou para onde? E aí surge, parece que uma oportunidade de lista tríplice, que é... Como foi esse cenário para poder tomar uma cadeira no Tribunal de Justiça? Sim, Não passou, mas é. como foi esse evento? Conta para mim. Não passei, mas eu cheguei na tríplice, Que né? é algo... E E você concorre com advogados, você não concorre só... Não sim. estamos mais só dentro de uma carreira E com de os procurador. advogados, né? Porque Perfeitamente. os advogados que disputam o quinto constitucional são sempre, né, colegas de longa história e E de de, sucesso e de de atuação, nome, de nomes de peso. peso. E eu costumo dizer assim que eu não fui escolhida, mas o colega que foi escolhido é um grande advogado. Então, assim, é um nome gigante e Quem que foi da que época? foi o desembargador Ari Hagiante que Ari foi, Haguian, foi na foi época. designado, Uhum. exatamente. Então, assim, indiscutivelmente, né, Felipe, um nome gigante dentro da advocacia sul-mato-grossense. Então, o fato de eu ter figurado na lista tríplice, ter tido a quantidade de votos que eu tive, né, eu e o Ávalos tivemos a mesma quantidade, fomos os mais bem votados na tríplice. Isso só é motivo de orgulho para mim, dentro da minha trajetória de vida no universo jurídico. Mas essa estratégia ainda não Mas foi. essa estratégia ela não foi traçada quando eu assumi, não. Quando eu assumi a Procuradoria-Geral do Estado, eu queria a Procuradoria-Geral do Estado e eu exerci isso intensamente. Isso surgiu no meio do caminho. Mas essa estratégia do Tribunal de Justiça como quinto constitucional também não foi descartada ainda. Eu acho que não. Não, porque se você concorre uma vez, né, você está Em tese, se demonstrando que você você está tem lá. um interesse. Exatamente. E vou te falar, o quinto constitucional, ele é de extrema importância para a advocacia. E ele é de extrema importância para que a gente possa ter um tribunal plural. Uhum. Ele é muito, porque você leva para o tribunal visões diferentes. Existem outros de advocacia pública da Procuradoria que E entraram não no tem quinto? nenhum advogado público, nunca entrou um advogado público pelo quinto constitucional do Mato Grosso do Sul. Então, isso como eu te falei, eu gosto de projetos. Isso me despertou, isso me desafiou. O fato da advocacia pública sequer ter figurado numa lista sextupla. Então, eu consegui figurar na lista sextupla. Eu sempre trabalhei com a OAB, sempre tive na OAB, gosto da atividade que eles desenvolvem. E tanto que hoje sou conselheira federal, depois de ter passado por esse quinto constitucional, né? Estive aí na campanha do Mito e eleita conselheira federal. Então, assim, é uma atividade de extrema importância
para nós do mundo jurídico, né? A advocacia, ela está sempre ali fazendo o quê? A defesa do cidadão. Nós é que fazemos. Se você pensar no Ministério Público, a atuação deles são alguns direitos, né, Uhum. coletivos que eles atuam. Agora, do cidadão individual, Advocacia. né, quem assegura os direitos democráticos ali, isso é quem faz a advocacia. Então, eu defendo o quinto constitucional por toda essa importância que ele tem. E a advocacia pública, ela leva um olhar diferente, que é o quê? É essa atuação que a gente faz também em prol da sociedade, esse olhar do direito público especialista, mas que não é assim só para defender Estado por defender. Mas quando a gente pensa no aspecto, agora logicamente meramente teórico, da advocacia, perdão, do quinto constitucional, nós temos a cadeira do quinto constitucional para o Ministério Público, nós Sim, temos a cadeira do quinto constitucional para a advocacia. exato. Entretanto, a advocacia, genericamente falando, e a advocacia pública são coisas, na minha percepção, muito distintas uma da outra, eu digo de ênfase, porque a advocacia, genericamente falando, eu tenho uma liberdade, uma discricionariedade e uma visão, advocacia privada, vou dar na minha Sim. captura, distinta de uma advocacia pública, que é uma advocacia mais administrativa, uma É advocacia nichada, né? nichada, uma Uhum. advocacia com outra percepção. Tendo em vista que há necessidade de pluralidade, usando a expressão que você mesmo usou, dentro do Tribunal de Justiça, você não imagina que deveria, além do Ministério Público, existir uma distinção entre advocaticamente falando e advocacia pública, como cadeiras distintas? Olha, eu acho que seria. Eu nunca pensei nessa hipótese aí de duas vagas para advocacia, né? Mas seria extremamente salutar, porque vários tribunais têm câmaras só administrativas. Pois é, e um advogado E necessariamente. um advogado publicista ou um advogado público é a pessoa mais que indicada para justamente trazer essa pluralidade dentro de um Claro, porque tribunal. imagine só, uma questão Exatamente. relacionada É. à capacidade administrativa, ah, exceto se fosse um advogado que exclusivamente tratasse de aspectos administrativos, o que são poucos, Sim, entendeu? Que são nichados exato. nesse aspecto, não tem tanta profundidade de conhecimento Quanto quanto um nós advogado que. público vai ter. Exatamente. Porque na nossa atuação, eu costumo dizer o seguinte: os desafios são diários. Uhum. E eu tenho uma frase que eu uso bastante quando eu faço minhas apresentações, que na advocacia pública não existe zona de conforto. Não existe uma estabilidade. Todo dia você tem um desafio para enfrentar. Ok. Porque a gestão pública, ela exige dinamismo. Então, se nós não acompanharmos esse dinamismo, nós seremos uma advocacia de Estado obsoleta. E isso a gente não pode se permitir ser jamais. Escassez de recurso exige inovação. Sociedade letrada exige entrega. Uhum. E gestor que com formação de gestão, ele exige ainda mais da sua equipe. Então não tem conforto dentro da advocacia pública. E nós somos advocacia de vanguarda, advocacia de inovação. Porque um projeto novo para ser desenhado para o estado de Mato Grosso do Sul vai precisar que a gente tenha uma solução inovadora. E às vezes a gente E arrisca. principalmente diante desse cenário que estamos tendo, principalmente agora na gestão do atual governador, de Sim, tantas empresas o de foco capital dele é e desenvolvimento. de tantas empresas de capital externo Exato. começarem a vir para o Mato Grosso do Sul, falamos até com relação à própria rota biooceânica, traduz soluções, e eu vou usar a expressão agora de contratos atípicos, Sim. soluções criativas para conseguir trazer maior desenvolvimento. E isso é uma missão dentro da Procuradoria do Estado. Porque nós já sabemos que essa demanda, ela já existe essa demanda e ela vai aumentar. Porque os contratos, eu vou dizer assim, internacionais. Como Contratos é que vai ser internacionais. uma contratação internacional tendo participação Hoje, por do exemplo, Estado? poderemos começar a avançar até assuntos como câmeras arbitrais e tudo que não temos algo relevante ainda aqui. E isso precisa ser instituído aqui. Por quê? Você sabia que as PPPs já são todas, feita já a opção De arbitragem. de arbitragem. Pois é, mas sai daqui. Só que vai arbitrar aonde que você vai? Aí você vai para São Paulo, Uhum. porque aqui não tem.
E nós temos toda a legislação. Precisa ser melhorada? Já tem uma evolução. Já tem uma evolução, que já foi feita justamente pela nossa equipe que atua junto aos escritórios de parcerias estratégicas do governo, revendo toda essa legislação do Estado. Por quê? Porque nós já usamos do juízo arbitral dentro das parcerias, das concessões. E eu acho que tem espaço já para Mato Grosso do Sul instituir por conta justamente, hora que tiver aí a rota bioceânica instalada. Quantos casos de contratos de nível Você milionários, imagina, multimilionários e quiçá bilionários? A segurança jurídica, né, que o juízo arbitral traz em razão da celeridade, né, e da quantidade de elementos técnicos que são valorados para uma decisão, e o mundo dos negócios, ele exige algo assim. Então, quando eles, vamos fazer assim, o mapeamento de risco exige que, do ponto de vista jurídico, você possa quantificar, e é muito mais econômico para eles custear um juízo do que esperar uma demanda de quantos anos, de uma incerteza, de uma possível liminar, de uma suspensão de um contrato. Isso é muito mais custoso. Hoje, contratos públicos, me corrija se eu não tenho conhecimento, é possível instituir juízo arbitral em contratos públicos? Nessas parcerias a gente já faz, nos contratos. Porque Mas públicos ordinários, não. Porque aí você não justifica o custo que ele tem. Mas em outros contratos muito grandes já é viável. Grandes estratégias, e eu digo isso... A União, por exemplo, utiliza Eu digo isso bastante. até como um demérito. Uma das grandes estratégias da autoridade pública, muitas vezes, e por muitas vezes, joga pro próximo. Joga pra frente. Aí nós estamos falando de precatórios, que é algo que eu adoro também. E aí a gente entra no aspecto de precatórios, perfeitamente. Né? Que é algo joga pra frente. Então, que é uma visão estreita, né? Os nossos... A bomba cai no colo de alguém. É aquela visão do político que assume um mandato e que fala, eu que não vou pagar essa dívida que não fui eu que fiz. E chama a procuradoria e fala, joga pra frente. Acha um jeito aí de jogar. Rola a dívida. Rola a dívida. Né? Então, assim, a maioria tem essa visão. Mas não é uma visão que eu goste. Eu não gosto disso. E aí eu vou te dizer, foi mais um grande projeto que eu desenvolvi à frente da Procuradoria, com o apoio do governador, que entendeu que isso era importante para a sociedade. Porque, Felipe, se você mapear esse crédito dos precatórios, e nós mapeamos o do Mato Grosso do Sul, a maior parte dos precatórios eram pequenos valores, muitos de servidores públicos e outras demandas de pequenas discussões judiciais. Eram poucos os precatórios milionários, grandes, que eram de empreiteiras, das famosas obras públicas do estado de Mato Grosso do Sul, que nunca foram pagas ou que deixaram muita coisa para trás daqueles governos, eu acho que antes da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, eram poucos esses precatórios volumosos para o estado de Mato Grosso do Sul, porém, eram a minoria. A maioria eram esses créditos. E o que nós conseguimos mostrar com o apoio do Tribunal de Justiça, eu sempre enfatizo isso, porque eles que detêm esses dados, né? E que ajudaram, enfim, e nós trabalhamos juntos para fazer esse mapeamento e aí criar uma estratégia de acordos nos precatórios, porque o Estado estava no regime especial de pagamento, que é o que tudo atrasado, em que daí há um recorte necessário do orçamento para pagamento de precatórios. O que nós vislumbramos? Isso aqui é uma política. É uma política de você injetar recursos dentro da economia sul-mato-grossense. Isso aqui é uma política de segurança jurídica, que é o Estado honrar suas dívidas com os cidadãos. Isso aqui é uma política de confiabilidade do Estado de Mato Grosso do Sul e do governo que está à frente. Mas você acha que o cidadão tem essa percepção? Recebi, nossa, que governo capaz. Você acha que muda a percepção? Não é o governo capaz. Poxa, nesse governo eu recebi a minha conta e eu achava que eu não ia receber. Essa foi a percepção que a gente teve. Vocês vão pagar o precatório, mas a gente só vai dar isso de desconto? Sim.
E aí assinava o acordo e em menos de 60 dias o dinheiro estava depositado. Até porque existe um mercado de compra de precatórios no privado, né? Fala, deixa eu dar um desconto pra Gigante, você e eu pago pra você direto, gigante. então. E no privado você não trabalha com menos de 60% de desconto. Uhum. Só que no público, a limitação é de 40% de desconto. Só que nós não trabalhamos com isso, porque 40% é o máximo de desconto. Uhum. A maioria dos estados, ao meu sentir, equivocadamente, coloca tudo linear. 40% de desconto. O máximo que eu já vi foi 30% de desconto. E isso não funciona, porque para o pequeno crédito, esse valor é muito grande. Uhum. Porque Aí para o cara fala, ele, então não quero, deixa pra lá. eu não quero não, e eu já nem contava mesmo com esse dinheiro, eu vou esperar mais. Quando você diminui esse valor e ele vê que a atualização, na verdade, vai superar isso, ele fala, nossa, passa para cá, vou assinar isso agora. E o que Mas que aí ele vocês faz? procuravam os credores? Como é que era isso? Eram editais, porque você tem que manter a isonomia, né? Então, assim, o que é oferecido tem que ser para todos os créditos que estejam na mesma situação. Então, nós fizemos editais de acordos com as propostas e aí é feito a adesão dos credores. E aí, como que foi a divulgação? Eu fui para todas as rádios de É por isso que eu interior, perguntei, porque o que daqui de adianta se Campo a pessoa não Grande, sabe, né? divulgar em meio Quem de lê edital? Só comunicação. advogado que recebe uma publicação que sabe um E esse edital. foi um grande parceiro nosso. É. Então, eu fui para as rádios para alcançar a população. Eh, Meios de veiculação, jornais, o Estado utilizou, né, os contratos de divulgação para divulgar os editais. E OAB. A gente fez um trabalho de parceria com a OAB de conscientização dos advogados, de levar para eles a informação dos editais, porque eles é que falavam para os clientes deles. Olha, e eles também têm Claro, precatórios, aí a aquele- advocacia recebeu seus precatórios. lógico. Então, a advocacia comprou a ideia quando ela viu que o acordo tinha o quê? Seriedade e compromisso de pagamento Mas isso rápido. foi por um período. Sim, porque aí o que aconteceu? O estado de Mato Grosso do Sul saiu do regime especial. Ele quitou. Hoje em dia o estado paga em dia seus precatórios. Quando E fala em aí não dia, pode mais fazer acordo, quando fala em infelizmente. dia, quanto tempo, normalmente? É quando você, todos os débitos, os precatórios inscritos até abril Uhum. do ano de exercício Tá. são já alocados Todos para que foram escritos até esse ano, agora em abril, até por abril exemplo, são pagos no orçamento seguinte. que é ano que vem, orçamento Exato. seguinte. Uhum. Aí o que de maio Independentemente para do frente, valor? aí vai para o outro exercício, Independentemente do valor? independentemente do valor. Agora, avançando um Então, pouquinho. olha É, a grandiosidade disso e o quanto isso trouxe de credibilidade pro cidadão sul-mato-grossense que recebeu esses precatórios e que hoje você num lembra do valor litígio, total pago? na época, na minha Na sua época? nós pagamos 252 milhões de reais em precatórios por acordo. E nós economizamos para o estado de Mato Grosso do Sul, nesses acordos, 70 milhões de reais, que não retornaram aos cofres públicos, foram mantidos por um acordo do governo com o TJ, nas contas do TJ, e utilizados para mais pagamentos de precatórios. Ou seja, esse dinheiro a gente vai usar para isso. Totalmente para pagamento de precatórios. Então, o Estado pagava a lista comum e pagava os acordos. Por isso que andou bem mais rápido. Então, quando a gente começou a usar acordos, o Estado pagava o exercício de 2012 e nós estávamos em 2019, 2020, 19 para 20. É ridículo isso. E agora o Estado está em dia com seus pagamentos. Então, foi uma iniciativa extremamente exitosa, uma estratégia do Estado de Mato Grosso do Sul de sucesso, realmente. Você saiu da Procuradoria-Geral do Estado e eu digo que hoje você foi para um cargo que, para muitos, é um cargo, entre aspas, odiado. Eu digo porque é um cargo de corregedor. É verdade. Isso é verdade. É um cargo. É antipático, né? É um cargo que. O objetivo do próprio cargo de corregedor, me corrija se eu estiver equivocado, é punir. Fiscalizar barra punir, lógico. Pode ser que você fiscalize e no final não deu nada, né? Arquivou, mas assim, é aquele que tem a finalidade final, ver os erros dos outros. Você sabe que lá é eleito, né? Na PGE nós somos eleitos. E eu não era candidata a corregedora.
há 2 anos atrás. E aí vários colegas, Fabíola, você tem que se candidatar para a eleição da corregedoria. Eu falei, gente, esse é o cargo que eu nunca pensei em ocupar. É um cargo para fazer Porque, desafetos. pelo amor de Deus, isso não é não é meu perfil. Eu não sou uma pessoa que gosta de atuar no pós. Eu gosto de atuar antes. É, porque o E problema já aconteceu já normalmente. aconteceu. Eu gosto de evitar problemas, né? Assim, com os colegas. Eu falo na questão de gestão de pessoas. Uhum. Mas aí a insistência foi muito grande de vários colegas. Eu falei, bom, o meu compromisso é que eu vou dar a minha cara para a corregedoria. Meu foco vai ser uma atuação na orientação, porque a corregedoria, ela não é só punição. Ela também tem a atribuição de orientar a atuação profissional dos procuradores de Estado. O que seria na prática? Na prática, por exemplo, houve Dá um uma... exemplo de alguma coisa que algum procurador poderia fazer e que você faria isso que você está dizendo que é trazendo uma orientação. Sim, a, uma decisão judicial que ela precisa ser implementada em relação por exemplo, percentuais de correção, como ele deve ser aplicado. Uhum. A corregedoria, em conjunto com o gabinete da PGE, pode emitir uma orientação de atuação no sentido de, olha, a partir da fixação do tema tal, você vai aplicar o índice de correção, IGPM até tal data, INPC até tal data. Você deu Depois uma diretriz para Selic. ele. Essa diretriz que eu dei de orientação traz para o procurador a segurança de implementação e, ao mesmo tempo, uma vinculação, porque eu estou E se ele decidiu estabelecendo. não implementar, ele não age da É, maneira como você orientou, isso é matéria de corregedoria ou não? Isso porque a gente está estabelecendo uma disciplina de atuação dentro de um procedimento. Outro caso de orientação, por exemplo, que a gente já fez, as diretivas de atuação dentro do consultivo. É como você deve elaborar um parecer, o que você deve abordar num parecer, o que você não deve colocar num parecer jurídico. Isso também é matéria de orientação da corregedoria Mas se nós dentro de fôssemos atuação. falar de 100% da sua atuação, Fora isso, o dia a percentualmente, dia, Felipe. Porque no dia a dia, às vezes os colegas têm dúvida em relação para eu não me ferrar, o que que eu faço? É desse Exata. caminho ou não? Trocando em miúdos, é Aham. bem isso. Para eu não Ai, Fabíola, eu tô com uma situação assim, assim, assado, e aí eu tô em dúvida, como é que eu devo proceder, o que que você acha, como que a gente faz? Bom, então vamos sentar aqui, vamos fazer assim, assim, assado, chama lá o chefe, vamos conversar, daí, assim não vai te dar problema. isso não vai dar problema? Não, não vai dar problema, então vamos por aqui, esse aqui é o caminho. Ou então, nossa, chegou uma ação nova, e aí nós estamos discutindo lá na chefia, mas eu tô um pouco inseguro, queria discutir aqui com vocês. Então, a gente cria esse ambiente de diálogo. E segundo, de uma orientação de apoio. Porque, como eu te disse, a gente tem muito desafio novo dentro da procuradoria, né? Aí tem colegas, por exemplo, hoje dentro da área de tecnologia. A gente tem procurador hoje estudando computação, né, a programação. E aí, como é implantar isso, como é usar a inteligência artificial. Isso tudo vai lá na corregedoria para falar o que você acha, até onde que eu posso ir, onde eu não posso ir. A questão da LGPD, né, que é o Lei uso Geral de de Proteção de Dados. dados. Então, isso tudo tem nossa participação junto com os setores técnicos da PGE. Os processos são sigilosos dentro da corregedoria? São. São. Quando você então chega lá, tem vários processos já que você não sabia e você descobriu quando chegou lá dentro, A gente herda. né? Porque você chegou lá, lógico que tem alguns que você Sim, decidiu instaurar, você pode ter decidido abrir, sim. mas existem outros que eram de colegas sigilosos e de repente você chega lá e fala, você ficou muito surpreso com algumas coisas? Não. Nós não temos problemas dentro da nossa carreira. E isso eu falo assim, graças a Deus, nós não temos problemas dentro da nossa carreira. É uma corregedoria que não tem muito... O problema que a gente tem, ele não é um problema grave. Não é, a gente não tem problemas sérios dentro da corregedoria. É um ou outro caso, mas que não é grave. Que é, sabe aquele deslize que todo ser humano está sujeito
quando você trabalha com um volume muito grande, Me dá um exemplo. ou uma perda de prazo para apresentar contrarrazões. Tá. Isso aí já chegou lá para nós. Um embargo de declaração que foi entendido como protelatório. Uhum. Isso leva pra você? Isso tudo aparece lá. Uma perda de prazo de uma apelação, mas de um caso Mas um que... caso como esse, que tipo de penalidade que normalmente ocasionaria? Então, Porque não é um caso de corrupção, ou um caso necessariamente de... aí é que tá. Por isso que eu falo assim, a pessoa que tá lá dentro, no exercício dessa função, não é todo o processo que vira um processo disciplinar. Uhum. Não é todo o processo que enseja uma punição. E isso vai muito da forma como você instrui o procedimento e como você lê a atuação do colega. Eu gosto de trazer todo um contexto. Você parece que é uma mão mais leve, Eu sou. Por isso que eu né? falei, gente, será que eu sou indicada para esse. Você não é uma mão É, pesada assim, é assim, você fala, não, vamos ver, vamos conversar. Às vezes. eu não passo a mão na cabeça de ninguém, Não, porque eu sou exigente com entregas. Eu falo que mas nós. você tenta interpretar muito Mas qual é o eu que estava por trás. Exato, eu acho que a gente tem que ter empatia. Então, por que o colega perdeu o prazo de contrarrazões? Qual o dano que ele gerou Uhum. com a perda do prazo das contrarrazões? O que aquilo impactou dentro do processo? Eu faço todo esse desenvolvimento. Uma hipótese de revelia, ou uma hipótese de... E aí eu aplico ou não uma sanção, que na verdade não sou nem eu que aplico, porque eu Manda pro decido procurador. por abrir ou não um procedimento disciplinar. Isso é levado ao Conselho Superior da PGE e a punição só ocorre depois que o Conselho Superior delibera. Então, assim, isso não fica só nas minhas mãos. Quase é uma parecerista da opinião sua que o conselho que no final decide. E isso eu acho muito salutar, porque você não pode deixar, né, uma caneta como essa na mão de uma única mente. Eu vou caminhar nessa linha para falar sobre uma outra função que você está hoje, que é uma função que não agora se vincula necessariamente à PGE, mas é uma função de defesa de toda a advocacia, que você agora está como conselheira federal. Exatamente. Né? Agora não estamos falando mais de PGE. Na verdade, no momento que você toma uma cadeira como conselheira federal, a gente tem apenas 3 cadeiras no Mato Grosso do Sul. E... São 3 titulares e 3 suplentes. mas eu tô falando dos titulares no sentido Mas de aí, que... deixa eu te mas contar é uma porque o coisa. suplente, enfim, se o titular não for... Então, mas aí é que tá. Aqui no Mato Grosso do Sul, e não só no Mato Grosso do Sul, alguns outros estados têm essa política. Qual? Nós elegemos 6 conselheiros federais. Por quê? Nós temos um acordo de alternância. Existe um acordo. Existe um acordo de alternância. Então, assim... O suplente em algum momento vai se tornar titular. Exatamente. Ah, tá. E aí, na verdade, eu sou suplente. Eu sou suplente do Mansur, que é o titular. Querido. E que é uma pessoa assim, incrível para se trabalhar, porque o Mansur tem esse compromisso levado muito a sério. São 4 anos? Quantos anos? São 3 anos. 3 anos. Então, 1 ano e meio fica ele, 1 ano e meio fica você? Não, É o acordo? pra Como você ter uma Como ideia, é? a gente programou o seguinte, Fabiola, vamos alternar meses. Esse Então, mês é você. esse mês, por exemplo, eu tô indo domingo para Brasília, porque sou eu que tô como titular e eu que vou participar. E você não tá vinculado ao Mansur. Se o Mansur poderia entender A, você entende B. Tudo bem. Nesse mês especificamente. Nosso diálogo é constante. E Tá. aí eu acho que isso é importante, porque a advogada precisa se falar. Mas eu diálogo você com ele. E com o Bito também, Claro, com o presidente. Sim, claro, Desculpa, sim. tô querendo dizer, não é com os outros necessariamente conselheiros obrigatoriamente. Porque no Conselho Federal, cada conselheiro ficou em uma câmara. Aham. E dentro do órgão especial também tem o conselheiro, que no caso é o Mansur, que é o conselheiro do órgão especial. Então, na suplência dele, toda vez que o Mansur não vai, eu faço a terceira câmara e faço o especial. E aí tem os colegas que estão na segunda e tem os colegas que estão na primeira. Então, Mansur, a pauta está aqui, tem alguma recomendação? A gente precisa conversar alguma coisa, alinhar algum ponto? Olha, esses 2 processos aqui, Fabiola, o Mansur já conhece, ele tem experiência, é o veterano. Esses processos aqui, assim, assim, assado, a gente já, né, vem conversando nesse sentido. E qualquer dúvida, você liga para o Bito e tal. Então, assim, eu estou indo para as sessões de segunda e terça, já conhecendo a pauta e já sabendo o que a minha ordem pensa a respeito daqueles processos. Então, eu vou... E eles se alinham ao meu entendimento.
E nós já conversamos sobre isso, então assim, eu vou dar andamento nesses processos dentro da Câmara e do órgão especial que eu vou participar. Eu acho que isso é muito importante, Felipe, sabe por quê? Como eu te disse, a gente não pode deixar a instituição, assim, a discricionariedade absoluta. Eu não gosto de discricionariedade absoluta, porque eu acho isso um pouco arbitrário. Tá, Esse é um ponto de convicção pessoal. ok. Eu penso que sempre há de existir um limitador, tem que existir controle. Eu não acredito, né, em liberdade plena. Uhum. Por quê? Porque nós temos que ser menores do que as instituições a que pertencemos. E no campo da vaidade, é um perigo quando você não tem limitadores, não tem controle. Por isso que o compliance é tão importante nas empresas, e agora o Estado de Mato Grosso do Sul até acabou de instituir um decreto de compliance para as secretarias. É por isso que a governança, ela se utiliza. Eu implantei governança dentro da Procuradoria, então assim, eu de fato acredito nisso. Uhum. E porque eu acho que nós temos que nos manter dentro da instituição e não para fora dela. E aí a linha de raciocínio e a discussão Você tem diz que ser também, dentro a dela. instituição diz isso, né? Mas aí E dentro aí eu tô falando de deles... ordem, Aham. né? A OAB, nossa, precisa ter uma linha de atuação dentro da defesa das prerrogativas, dentro da defesa da legalidade, dos interesses Mas sociais. internamente, dentro da OAB, agora falando da OAB Nacional, você vê que existe mais discussões ou mais unidade? Internamente agora. Do pouco que eu já Das participei deliberações dali das deliberações e das internas. reuniões, eu vejo que há muita discussão. O presidente Beto Simonetti é extremamente aberto. Nós Você temos. está falando com advogados, né? Ainda... Sim, sim. E, exatamente. Se Então, ele assim, está falando no meio com advogados. ali, se tem gente que sabe Que gosta discutir que gosta de discutir. E e gosta de... polemizar, esse é o lugar. E a gente tem um grupo gigantesco do Conselho Federal em que o presidente e toda a sua diretoria faz parte. E é incrível quando alguém fala assim, como é que tá aquele assunto do projeto de lei tal que está tramitando? Daqui a pouco vem o presidente Beto Simonetti e fala, está assim, 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 assim. Ele responde. Então, assim, é uma pessoa extremamente acessível, e as discussões dentro desse grupo são de todas as ordens, de tudo que está acontecendo no universo jurídico, por exemplo, essa resolução da sustentação oral da NJ. A revisão dela foi objeto de ampla discussão dentro da ordem, em todos os eventos, em reuniões, também nesse grupo, né? O presidente Beto Simonetti, acompanhado de alguns diretores e outros colegas, discutiu isso no CNJ com o presidente. Então, acho que esse diálogo, o que eu estou vivendo dentro do Conselho Federal, eu estou sentindo bastante presente. Quando você pensa no seu futuro, você é uma pessoa, eu vou usar de maneira positiva essa expressão, metódica, organizada, que gosta de planejamentos e eu, quando eu falo principalmente sobre promotora e procuradora, e dentro desse cenário, não tem problema em assumir riscos. Uhum. Quando você olha para o seu próprio futuro, já mãe de 2 homens, As minhas crianças que não são mais ainda que crianças. você chame de criança, já mãe de 2 homens, né? Seu filho mais velho já para a faculdade, já casada, já exercendo uma função pública há muitos anos. Quando você olha para frente, existem planos ou não? Porque pelo que eu percebi, não é deixa a vida me levar. Não, eu não sou deixa a vida me levar. E engraçado que eu uso esse termo, sabe? Quando eu vou falar de planejamento de carreira, eu sempre uso esse termo, essa música, né? Meu irmão do meio, ele ama o Zeca Pagodinho. E aí, isso gravou na minha cabeça, porque o que eu já escutei essa música, né? E não é a minha metodologia de funcionamento. Mas o que a Fabiola, né, vê para o futuro? Essa atuação dentro do Conselho Federal,
a minha atuação dentro da ANAP, que é a Associação Nacional dos Procuradores, ela tem me oportunizado romper barreiras, no sentido de conhecer outras realidades. E conhecer essas outras realidades, isso tem trazido para mim uma grande oportunidade de contribuição para outros ambientes. Então, hoje, Felipe, eu tenho tido a oportunidade de ir para outros lugares, falar da minha experiência e levar um modelo de pensar carreira para outras pessoas. Então, assim, eu tenho desenvolvido essa outra habilidade minha, que é de falar com outras pessoas, que é de incentivar. Ideias. Exatamente. Então, assim, esse é um projeto que eu tô começando e que eu tô gostando muito de desenvolver. Essa oportunidade de estar falando com outras pessoas, sabe? De estar inspirando outras pessoas. E isso Você já está lecionando? ainda não, Não. mas comecei o mestrado agora, eu sou mestranda, né? Voltei para o estudo porque justamente eu senti falta agora de uma titulação para justamente poder investir mais De nesse transmitir viés, ideias para de novas transmitir gerações. ideias. Porque assim, como palestrante, você pode ter a notoriedade do título ou você pode ser simplesmente uma pessoa famosa. Uhum. Né? A gente tem muito palestrante que é famoso, Perfeito. e que sai falando aí, e nós os seguimos também dentro do Instagram, Uhum. né? Mas não é esse o meu viés. Eu acho que o meu viés ele vai ser dessa linha da notoriedade, do planejamento, né? Da atuação jurídica dentro dessa minha área de atuação do direito público. Então eu senti a necessidade e agora estou iniciando aí um mestrado em direito político e econômico para justamente Aonde? um Minter da UFMS com a Mackenzie. Ah, que legal. Nem sabia que É, o FMS estava tendo. pois é. Pois é. E aí, aliás, esse projeto eu comecei lá quando eu era procuradora-geral do Estado, porque eu tinha esse sonho de trazer um mestrado para a PGE. Eu queria que os colegas Pudessem. pudessem fazer o mestrado e mais, quisessem fazer o mestrado. Então, na minha gestão, eu investi muito na capacitação dos colegas e na instigação, a continuidade da capacitação, da educação, né? Eu acredito muito nisso. Eu sou filha de professores e tudo que eu tenho eu conquistei graças ao meu estudo, ao meu esforço. Então, eu acredito nesse viés. E a concretização foi agora. E você Foi. disse, e vou eu mesmo aproveitar isso E também. aí eu falei assim, nossa, tô muito feliz, mas o meu momento, não vou fazer esse mestrado agora, porque eu tô com muita atividade. E aí o professor Sandro, que vai ser o coordenador direto, o professor o Vladimir também, da UFMS, como assim? Né? Você que começou tudo isso lá atrás e agora que ele saiu, você não vai fazer? Não, você vai fazer, você vai fazer. E eu falei, gente, eu não tenho condição. Que hora que eu vou estudar? Que hora... Não, Fabíola, vai fazer sim, você não pode perder essa oportunidade. Faz todo sentido você estar nessa primeira turma, né, que veio para PGE específico. E eu sei que eu acabei entrando, e ainda bem que eu entrei, porque as aulas começaram e eu tô achando o máximo. Voltando para a cadeira tanto tempo Voltando depois. para a cadeira, Eu acho que isso é muito legal, de você ter a reaviva, percepção, sabe? e ter a percepção de, mesmo depois de tantos anos, você pode ainda continuar aprendendo. Sempre, É, sempre, sempre, sempre. Eu acho que quando a gente estuda, né, Felipe, a gente consegue ter dimensão da nossa ignorância. Quanto mais você sabe, mais você percebe como Que você precisa você aprender e não sabe aprender nada. e não sabe. Isso é fato. Essa é uma realidade. Então, essa oportunidade do mestrado, ela tá trazendo essa nova experiência aí de voltar a estudar, mas voltar a estudar academicamente falando, porque na advocacia pública Nunca. nunca houve o tempo em que eu deixei de estar estudando. Fabiola, obrigado. Te agradeço Ah, aí já acabou? pelo nosso papo. Você acredita? Quanto tempo deu nosso papo até agora? Uma Meu hora e Deus do vinte e céu. três aqui do nosso conversando. E eu fico muito feliz da gente conseguir passar um pouco pela sua trajetória, porque para mim, de fato, eu aprendo muito, até por esses temas que vão além apenas de pautas jurídicas, mas que mostram um pouquinho do que acontece por trás dos panos.
Às vezes as pessoas apenas veem isso, mas elas não sabem de fato as trajetórias e o que acontece por trás. Para mim foi um baita prazer. Ah, para mim também, eu quero aqui fazer um registro de que eu não vi passar esse tempo, né? Foi de fato um bate-papo e a gente poderia continuar aqui, ó, falando por mais tempo ainda, porque a conversa foi muito boa. Felipe, muito obrigada. Você é uma pessoa incrível e eu aproveitar esse momento para desejar todo sucesso do mundo para você, que o seu podcast arrebente aí, Arrebente. que cada vez mais você possa trazer aqui pessoas inspiradoras e passar essa ideia, todo esse conteúdo tão rico que você está produzindo para o maior número de pessoas possível. E que você continue aí com esse entusiasmo É. vibrante que você tem. Você é intenso, eu já consegui sentir isso, né? Que Deus mantenha essa abundância na sua vida. Amém. Muito obrigado. Obrigada, querido. Foi um prazer. Prazer.